Kanai Kocho virou Hashira aos 13 anos. Surgiu uma pequena informação na nova opening de Demon Slayer, que pode ser algo realmente interessante sobre a irmã mais velha de Shinobu Kocho. Kanai, em geral, é uma personagem bem misteriosa. A gente não tem tanta informação assim sobre ela, afinal ela morreu muito cedo e antes dos acontecimentos da obra. Mas agora, em Demon Slayer 3, tivemos uma pequena coisinha que mudou tudo, e até de forma meio drástica, minha percepção até mudou um pouquinho sobre alguns Hashiras. E é isso que a gente vai ver hoje, como Kanai Kocho era, entre aspas, uma prodígia. Mas óbvio, uma prodígia que infelizmente se encontrou com o pior demônio possível para se encontrar, a Lua Superior 2, o Doma, que acabou resultando infelizmente no fim de sua vida. Mas antes sua partida foi muito importante para o desenrolar da obra lá na frente. Então hoje, a gente vai ver um pouquinho mais sobre essa Hashira e a nova informação que surgiu na opening de Demon Slayer. Então agora sem mais enrolação, deixa seu like e vamos ao vídeo. Em certo momento da opening de Demon Slayer, o arco da Vila dos Ferreiros, vemos Yorichi sendo seguido por todos os outros Hashiras que vieram depois dele. A câmera vai meio que se afastando e a gente vai vendo vários personagens. Os Hashiras mais antigos, muitos deles, Orokudaki Jigoro, Shinjuro Rengoku, até que chegamos aos pilares atuais, onde vemos Gyomei Medima e logo em seguida vemos a Kanai Kocho aparecendo bem no cantinho, meio perto do Tengen. Em seguida, vemos Gyutomyoki Sanemi, depois vem Shinobu Kocho seguida por Rengoku ao lado de Mitsuri, e seguimos por Obanai e Muichiro Tokito. Eu achei bem interessante que a ordem que eles aparecem é a real ordem que cada um virou um pilar. Então Kanai tá naquela posição que ela tá é realmente bem interessante, uma informação que a gente não tinha ainda na obra, porque a gente não sabia ainda exatamente qual foi a sequência que cada um virou um pilar. E agora, com essa nova opening, a gente tem uma ideia do que realmente aconteceu no passado de Demon Corp. Então a ordem seria mais ou menos Gyomei, Kanai, Tengen, Gyutomyoka, Sanemi Shazugawa, Shinobu Kocho, Kyojuro Rengoku, Mitsuri, Obanai e Muichiro. Esses 10 pilares foram descritos dessa forma ali na opening de Demon Slayer 3. E como eu disse antes, é bem chamativo ver a Kanai na frente do Gyu e do Tengen, já que até agora tínhamos visto os três na reunião mais antiga que temos, a do capítulo 168, quando Sanemi Shazugawa se torna um pilar. E naquela época, Gyutomyoka, Shinjuro Rengoku, Tengen Uzui, Gyomei Medima e Kanai Kocho já eram pilares. Então agora a gente tem uma ideia de quando foi que a Kanai virou uma pilar. Mas foi com quantos anos que isso aí aconteceu? É isso que a gente vai descobrir agora. Primeiro, é legal falarmos que Kanai virar uma Hashira cedo não é algo assim tão impressionante, apesar de sim, ela se demonstrar uma prodígio. Mas como vemos pela obra, há vários outros prodígios. Gyomei, Tengen, Muichiro, o próprio Gyu virou um Hashira até que bem rápido. A Mitsuri virou uma Hashira em pouco tempo como caçadora. Então sim, virar um pilar cedo é até uma coisa bem comum ali no Demon Corp. Então agora, vamos juntos voltar um pouquinho no tempo para entender um pouquinho da história da Kanai. Quando Kanai e Shinobu eram bem novas, elas foram atacadas por um Oni e salvas por Gyomei Medima, que ainda era bem novo na época também. Pouco tempo depois, as duas foram juntas ao templo de Gyomei. E as memórias do ataque de Oni que ocorreu naquele templo ainda estavam bem frescas na mente do pilar da pedra. Se Gyomei nessa época tinha mais ou menos 18 ou 19 anos, então Shinobu Kocho e Kanai tinham aproximadamente 12, 13 e 9, 10 anos respectivamente. 12 e 13 para Kanai e 9 e 10 para Shinobu. Então aconteceu mais ou menos assim, as duas perderam os pais, salvas pelo Gyomei, e depois, alguns dias depois, resolveram procurar pelo Gyomei para tentar ingressar na Demon Corp. Elas pegaram informações com Kakushi, que meio que falou para elas como é que funcionava tudo, que tinha que ir a um cultivador, tinha que passar por uma seleção, tinha que fazer várias coisas para se tornar uma caçadora de Onis. Por isso, elas foram atrás de Gyomei Medima, porque ele, para elas, além de ser a pessoa que salvou elas, era a pessoa mais próxima que elas conheciam que fazia parte da Demon Corp de forma ativa como caçador. Então elas foram até ele para perguntar como é que fazia tudo. E quando chegaram lá no templo, Gyomei foi meio que bem mal receptivo com elas. Ele não queria que elas virassem caçadoras, porque de acordo com ele mesmo, caçadores de Onis não vivem por muito tempo, ainda mais meninas. Quando ele viu que as duas eram bem frágeis, eram pequenas, ele ficou com medo de indicar elas para Demon Corp e acabar sendo responsável pelo fim delas. E por isso ele fez um desafio bem complicado. Ele falou para as duas assim: movimentem aquela pedra, e era uma pedra gigantesca. Então, depois de falar isso pra elas, ele seguiu em várias missões e passou alguns dias fora. Mas quando ele voltou, ele pensava assim: ah, as duas meninas foram embora, elas desistiram, porque movimentar a pedra era realmente difícil pra crianças. Mas quando ele chegou em casa, bom, Himejima teve uma surpresa. As meninas estavam exaustas, com suas mãos cheias de calos. Elas tinham tentado muito movimentar aquela pedra. Então, ele viu as duas exaustas, mas a pedra havia se mexido.
As duas juntas pensaram com a cabeça e fizeram uma alavanca, movimentando aquela pedra e ganhando a aprovação do pilar da pedra. Então Guilmei reconheceu as duas como potenciais caçadoras e levou elas a seus cultivadores, cada uma para um cultivador diferente. E assim, as duas irmãs se afundaram em treinos e foram enfim para a seleção final, onde as duas juntas conseguiram passar e virarem caçadoras de Onis. E com mais treino ainda, se afundando demais nessa vida de caçadora, Kanai Kocho foi capaz de se tornar uma pilar, enquanto Shinobu ficou como sua aprendiz acompanhando por vários momentos. Esses acontecimentos estão relatados no capítulo 1 da novel Kimetsu no Yaiba One Winged Butterfly, que para quem tiver interesse é vendido na Amazon, então é um preço bem interessante também para quem gosta de Kimetsu. Mas enfim, como chegamos à conclusão que Kanai virou uma caçadora com apenas 13 anos de idade? Vamos entender um pouquinho da linha cronológica de Kimetsu agora. Vamos lá. Durante a obra, vemos Gyu Tomioka com 21 anos de idade, enquanto Shinobu Kocho tem apenas 18. Durante o início da obra, onde se passa Tomioka Gyu Gaiden, vemos um Gyu Tomioka com 19 anos e uma Shinobu Kocho com 16 anos. Durante a Gaiden, ela já era uma Hashira e Kanai já havia morrido. Como sabemos, durante o flashback da Kanao, onde ela é recrutada para Demon Corp e salva pela Kanai e pela Shinobu, Kanai Kocho tinha 17 anos de idade e Shinobu tinha 14 anos, provando que as duas tinham apenas 3 anos de diferença. Se durante a Tomioka Gyu Gaiden a Shinobu tinha 16 anos, Kanai teria em teoria 19, assim como Gyu Tomioka e Sanemi Shinazugawa. Então esses três caçadores tinham a mesma idade, mas nessa época aí ela já estava de raça pra cima. Mas se voltarmos um pouquinho no tempo, lá pro capítulo 168 de Demon Slayer, vemos Tomioka, Tengen e Kanai já como Hashiras, quando Sanemi se tornou um pilar. Entre esses três que eu falei, Kanai, Tomioka e Tengen, o que temos uma certa estimativa de idade que virou um Hashira é Tengen Uzui, que renegou seu clã quando tinha apenas 15 anos. Como vemos pela conversa dele com o Buyashiki no capítulo 187, coisa que não é nem de longe para caçadores normais. É muito difícil para um caçador chegar e trocar uma ideia ali com o Buyashiki. São só caçadores de alto rank ou muito promissores, como Tanjiro acabou se mostrando durante aquele arco do Monte Atagumo. Então é muito difícil ter acesso ao líder dos caçadores de Onis. O próprio Sanemi Shinazugawa, que era muito promissor, só teve acesso ao Buyashiki quando virou de fato um Hashira, quando ele virou um pilar. Caso contrário, ele não teria conseguido chegar ao líder dos caçadores. Então tem grandes chances de que nessa época aí já, o Tengen já era um Hashira. E nessa época ele tinha entre 15 para 16 anos, provavelmente mais puxado pro 15. E se a gente levar em consideração a idade da Kanai, ela tem 2 anos de diferença pro Tengen, já que Gyu Tomioka e Sanemi, como disse antes, tinham 21 anos durante os acontecimentos da Era Taisho, enquanto o Tengen tinha 23. 2 aninhos, e bom, se Tengen tinha 15 e Kanai virou primeiro que ele uma Hashira, Kanai virou uma Hashira com 13 para 14 anos. Provavelmente na mesma época em que ela virou uma caçadora de Onis, já que ela e Shinobu já tinham uma idade mais ou menos próxima disso quando viraram caçadoras. Shinobu, quando foi conversar com Guilmei, tinha de 9 para 10 anos, enquanto Kanai tinha de 12 para 13 anos. Então as duas viraram meio que caçadoras muito rápido, e Kanai é uma Hashira extremamente nova, talvez com seu recorde só sendo batido por alguém como Ichiro, que cara, supostamente virou Hashira com 11 para 12 anos de idade. Mas bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, é uma informação bem interessante, teve meio escondida na opening, mas é legal saber. Então, se você gostou, deixa aqui o seu like, se inscreve aqui no canal para não perder mais nenhum vídeo. É sério, se inscreve mesmo, porque senão o YouTube não vai entregar meus vídeos para você. Eu quero muito você aqui comigo. Então, obrigado por ficar até aqui, te vejo no próximo vídeo, um beijo, um abraço e falou!